Olá, tudo bom? Meu nome é Mônica e hoje a gente conversa então sobre A Casa da Alegria, livro da escritora americana Edith Wharton, que foi publicado em 1905. Esse foi o segundo livro dessa escritora e já na época da sua publicação fez um tremendo sucesso. Imaginem que na época os ricos eram muito comentados, eram alvo da imprensa, então todo mundo tinha muita curiosidade para saber dos hábitos, dos costumes do dia a dia deles. E pela Edith Wharton ser uma pessoa de uma família tradicional, rica, ela conhecia muito bem os bastidores da alta sociedade de Nova York. Então, à primeira vista, essa pode parecer uma história que vai tratar de ostentação, dos costumes das pessoas ricas da época, mas logo a gente percebe que o livro é muito mais do que isso. Nele a gente vai encontrar uma bela e precisa descrição do comportamento humano. Isso fica muito claro na personagem principal, chamada Lily Bart, mas também nos outros personagens. Mas antes então da gente mergulhar nessa história, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, também a curtir o vídeo para eu saber que você está gostando desse conteúdo e que para o YouTube também entregue para mais pessoas esse vídeo. Bem, essa altura vocês já repararam que eu não tenho o livro, né? Eu li no Kindle, ele está no catálogo do Kindle Unlimited e eu li pela edição da José Olímpio. Bem, como eu já mencionei aqui para vocês, a protagonista dessa história chama Lily Bart. A gente vai conhecer a personagem aos 29 anos de idade. Nessa altura da sua vida, ela morava com a sua tia. A gente logo vai ficar sabendo que a Lily tinha pai e mãe, sim, e vivia com eles. Aliás, o modo de vida deles era muito distinto do que eles, na verdade, poderiam bancar. O pai da Lily trabalhava muito, trabalhava o dia inteiro. Ela, na verdade, nem tem muita lembrança do pai. Ela lembra dele chegar em casa muito cansado e de parecer bem mais velho que a mãe dela. Fato que, na realidade, não era verdadeiro. Ele tentava de todo modo manter uma fachada boa, sabe, perante a sociedade, com os hábitos, a alimentação que eles tinham no dia a dia, só que estava ficando muito difícil para ele manter todos aqueles bens e aquele padrão de vida. Então, de um lado, a gente tem o pai da Lily, muito trabalhador, tentando bancar aquele estilo de vida, e por outro lado tem a mãe dela, que ostentava, fazia questão de ostentar um estilo de vida que na verdade eles não tinham condição financeira. E era exatamente a mãe que fazia essa gestão, então vocês podem imaginar que não deu muito certo. Logo chega um ponto que o pai vai à falência e a vida deles, claro, muda totalmente. Ele acaba falecendo e a mãe e a Lily acabam vivendo de favores de familiares. Familiares, aliás, que elas falavam super mal, porque eles não eram como elas, eles não viviam assim esbanjando. Eles viviam até abaixo do que a condição financeira deles poderia proporcionar. Bem, é importante eu comentar tudo isso com vocês, porque vai fazer com que a gente entenda o comportamento da Lily na vida adulta. Então a gente vê que ela é criada num mundo de aparência, num mundo que os bens materiais são muito importantes. Outra coisa que também vale muito ressaltar é que a Lily era uma mulher muito bonita. Isso é mencionado por todo o texto. Então a mãe, quando acontece a falência do pai, ela pensa que a salvação seria a Lily se casar com um homem rico, fato que ela acredita que aconteceria por a Lily ser uma pessoa muito educada e extremamente bonita. Mas ocorre que a mãe da Lily falece também e ela se vê desamparada. Então, quando o livro começa, ela está morando com essa tia, mas logo a gente percebe também que não havia intimidade entre elas na verdade. A Lily não era feliz ali, ela não gostava dos costumes da tia, achava tudo muito antiquado, a casa, a mobília toda, ela achava tudo aquilo um horror e ela vivia mais fora de casa do que dentro. Então vejam que a Lily é uma mulher que não tem fortuna, não tem uma herança, né, do pai e da mãe e que vive com favores da tia. Só que a tia não é mão aberta com ela de jeito nenhum. Então ela vive apenas com uma pequena renda, mas ela circula nos ambientes da mais alta sociedade de Nova York. Ela vai passar por mansões, por casas de campo, iates, enfim, viagens super chiques. E o livro começa exatamente assim, com a Lily indo até uma casa de campo de uma família super tradicional. E é aguardando o trem que vai levá-la até essa propriedade que ela encontra um conhecido chamado Lawrence Selden. Esse rapaz também é de boa família, só que ele não é rico, ele é um advogado, ele também circula por esse meio social, só que ele não tem a grana que essas famílias têm. Então vejam que há alguma similaridade entre ele e a Lily. Só que aí entra outro fator muito importante nesse livro, que é o contraste entre o universo feminino e o universo masculino. A autora deixa isso muito claro. A gente percebe que o Selden, apesar de não ter dinheiro, ele circula muito bem por esse ambiente, não custa para ele fazer isso. Agora, para a Lily, para uma mulher, custa,
porque ela tem que aparecer sempre muito bonita, ser muito agradável, ela não pode aparecer de qualquer maneira, com qualquer roupa, e para um homem como o Selden, por exemplo, isso já é mais perdoável. Então percebam que a Lily, ela é bem aceita nessa sociedade, mesmo sem ter dinheiro, porque ela vem de uma família de tradição, é uma mulher muito bonita e de bons modos, ela tem todo um traquejo social que é muito apreciado na época. Bem, mas eu estava conversando com vocês a respeito do Selden, né? O Selden seria um par para Lily, que à primeira vista a gente pensa assim, nossa, eles são um par perfeito, eles combinam, eles têm conversas super agradáveis, o Selden é muito inteligente, rápido no raciocínio, e essa é uma característica da Lily também, então a gente vê que eles têm tudo a ver, e a gente aguarda que vai haver um envolvimento entre os dois. Só que, como a Lily é uma mulher que não tem dinheiro, ela precisa se casar com um homem rico para manter esse padrão social que ela tanto valoriza. A Lily é uma pessoa que gosta do que é belo, gosta de coisas caras, e o Selden não poderia oferecer isso para ela. E como ela já está com 29 anos, a gente vê que ela já está numa certa ansiedade para isso acontecer e as pessoas já estão comentando também. Então ela é até vista como uma mulher que está caçando o marido mesmo. Nesse encontro que a gente vai testemunhar bem no início do livro, existe então essa conversa entre o Selden e a Lily, e eles são bem sinceros um com o outro. E a Lily deixa muito claro que ela precisa do dinheiro, ela precisa da condição financeira para manter o seu padrão de vida. Bem, o encontro entre esses dois personagens é bem rápido e ela segue para essa propriedade chamada Belo Monte, onde um casal muito rico a aguarda. E claro que eles têm outros convidados ali. E é nessa parte do livro que a gente já percebe o papel que é exigido da Lily. Então, ela tem que estar sempre muito bonita, ser muito agradável e participar dos jogos de cartas que eles fazem. Só que para Lily, esse fato a deixa numa situação muito difícil, porque esses jogos envolvem aposta, então ela tem que colocar dinheiro ali. E como a gente sabe, a Lily não tem muito dinheiro. Até acontece dela ganhar em alguns jogos, porque ela acaba gastando tudo com as roupas e com as joias, ela não guarda o dinheiro. E aí, na tentativa de recuperar o dinheiro jogando novamente, é claro que ela acaba perdendo cada vez mais e ficando em dívida. E ela não fica em dívida só no jogo, ela fica em dívida também com a roupa que ela encomendou, com o joalheiro, enfim. É um efeito cascata. Então percebam que ela se casar acaba sendo para ela uma grande necessidade, ela precisa encontrar um marido. Mas a gente vai perceber que ela perde oportunidade atrás de oportunidade. Porque, na verdade, ela vive um grande conflito interno. Uma mulher que fosse mais pragmática, que estivesse realmente totalmente ligada ao materialismo, já teria se casado no lugar dela. Porque, como eu disse, apareceram já pretendentes. E a gente até vê uma dessas oportunidades perdidas, que é exatamente nessa casa de campo onde eles estão reunidos. Há um homem ali muito rico, só que ele também é uma pessoa muito reservada, muito puritano, então ele evita algumas coisas, ele não gosta de mulheres com alguns hábitos, como o jogo, como uma mulher fumar, por exemplo, e ele acaba descobrindo que a Lily faz essas coisas. Isso vai fazer com que ele se afaste completamente dela. Só que isso, gente, não vai acontecer de forma aleatória, não. Tem uma mulher chamada Berta Dorcet, guarde esse nome se você for ler A Casa da Alegria, ela vai ter papel fundamental para afastar esse pretendente da Lily. A Berta Dorcet é a grande rival da Lily nesse livro. A gente vê isso logo no começo, quando eles estão nessa casa de campo, e por todo o livro ela vai aparecer rivalizando com a Lily. E esse antagonismo é crescente em todo o livro. Então, nesse momento da história, a Lily está triste porque ela perdeu mais um pretendente, e isso tem a ver com o comportamento dela, ela sem querer ou sem perceber, vamos falar assim, acaba se colocando em situações que ela própria se prejudica. Por isso que essa parte do comportamento humano me chamou muita atenção nesse livro. A gente se enxerga ali. A gente não está no início do século XIX, mas tem coisas ali que não tem como a gente não se identificar. Quantas vezes na nossa vida a gente faz escolhas, se coloca em situações que na verdade a gente sabe que não seriam boas para a gente. Então esses pontos descritos pela Edith Wharton, tanto nas falas quanto no comportamento dos personagens, faz com que esse livro converse muito com a gente. Mas perceba então que a Lily continua numa situação muito difícil, porque ela acaba perdendo mais um pretendente e as dívidas dela só aumentam. É aí que ela vai pedir ajuda para o proprietário dessa casa de campo onde ela está, que é um homem muito rico e que mexe ali no mercado financeiro. Mas ela não faz noção nenhuma de como o mercado financeiro funciona. E ela acaba entrando mais uma vez numa péssima situação. Porque ocorre que esse homem diz que vai especular, né, no mercado de ações com o dinheiro dela, só que ele acaba fazendo isso com o dinheiro dele.
e ela acaba ficando em dívida com ele também. No meio dessa história toda, há mais uma oportunidade da Lily se casar com um homem muito rico. Esse homem é o Rosedale, ele é riquíssimo, ele é, na verdade, um novo rico. Ele não tem tradição, ele não é de uma família de tradição, ele é judeu, a gente vai ver até um traço de antissemitismo assim, no livro, mas ele está ganhando cada vez mais dinheiro, que é a todo custo entrar nessa alta sociedade de Nova York. E ele é encantado pela Lily, mas a Lily tem certo asco dele, não quer se envolver com ele. Mas no decorrer da história, a gente vai ver que em vários momentos ela vai colocar essa intenção dela em dúvida, se ela realmente se afasta ou aceita o envolvimento com Rosedale para sair daquela situação que ela vive. Uma pessoa que faz com que ela fique realmente nessa dúvida é o Selden. Lembra lá do Selden, do encontro que ela teve antes de partir nessa viagem para Belo Monte? Então, eles vão se reencontrar em outras oportunidades. Ela percebe também que ele tem um interesse por ela, só que, novamente, ela vai titubear a todo momento, porque o Selden, por um lado, tem toda uma afinidade com ela, mas, por outro, ele não tem as condições financeiras que ela gostaria de ter para ter todos os bens materiais que ela tanto valoriza. Bem, a Lily vai entrando cada vez em situações mais complicadas. Eu até associo o caminho dela no livro, não a um caminho tranquilo, mas na verdade a uma espiral. Ela entra numa espiral que realmente a gente não vê saída para ela. E como ela vai se complicando ainda mais, ela vai vendo quanto ela é vulnerável naquela sociedade, enquanto na verdade ela é descartável. As pessoas não dão valor para a amizade dela. Na verdade, é sempre o que é mais conveniente. Então, o que importa para as pessoas desse círculo é permanecer ali, é estar naquele ambiente da alta sociedade, de muito dinheiro, de muita ostentação. Mas esse livro não é feito só de personagens que estão dentro desse círculo social. A gente também conhece uma prima do Selden chamada Gert Farish. E essa moça é também amiga da Lily. E ela tem uma vida completamente diferente, sabe? Ela vive sozinha, ela não tem esses bens materiais. Não é que ela seja pobre, mas a vida dela é bem simples se comparada com essas pessoas que eu mencionei. E toda vez que a Lily titubeia um pouco, fica na dúvida do que fazer, de que decisão tomar, ela lembra da Gert. Então ela vê a vida da Gert como uma coisa muito longe do que ela quer. Ela não quer viver como essa mulher, ela não quer usar as roupas que ela usa. Então ela acaba mais uma vez se complicando ainda mais na tentativa de criar raízes dentro daquela sociedade que ela tanto almeja. A Gert aqui vai ter papel muito importante, tanto pela relação dela com o primo, né, com o Lawrence, mas também pela amizade com a Lily. Bom, por fim, você pode estar se perguntando, né, toda essa história que eu estou descrevendo aqui, o que tem a ver com o título A Casa da Alegria? Eu fiquei me questionando isso o livro inteiro e eu só fui entender realmente o título quando eu li a introdução. Na introdução está explicando que esse título foi tirado de uma passagem bíblica. Essa passagem está no livro de Eclesiastes e diz assim: mais vale a dor que o riso, pois sob um rosto triste pode pulsar um coração feliz. O coração dos sábios está na casa do luto. O coração dos insensatos na casa da alegria. Aí sim, né, esse título começa a fazer algum sentido, porque realmente essa insensatez que a gente vai ver em algumas atitudes da Lily, em algumas falas, faz a gente perceber realmente que ela está na dita, né, casa da alegria. Bem, gente, eu vou parar a nossa conversa por aqui. Eu não quero avançar muito na história para não estragar alguma surpresa. Esse foi um livro muito agradável para mim, eu gostei bastante, foi a minha primeira leitura dessa escritora americana. Eu não li ainda A Época da Inocência, que é o livro super famoso dela, mas tenho muita vontade de ler. Caso você já tenha lido esse livro, ou qualquer um outro da Edith Wharton, me deixa aqui nos comentários, me dá uma sugestão. Eu estou interessada em ler mais livros dessa escritora. Eu te agradeço demais por ter assistido o vídeo até aqui e te espero num próximo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!